Estimados e queridos irmãos, eu apresento a minha saudação, desejando que as bênçãos do nosso Deus, o Pai, de Jesus, nosso Senhor, da querida Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do Santo Profeta Irmão Aldo esteja com todos. Desde já, meu muito obrigado pelo esforço que fizeram para que está reunido e nós, juntos, possamos nós prestarmos nosso culto de adoração ao nosso Deus e ser muito grato a Ele por uma semana vencida, uma semana de trabalho, de luta, mas aqui estamos, grato a Ele, porque sabemos que Ele, com o poder dos céus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Deus do amor, Deus da misericórdia, usa a Santa Vó Irmão Aldo para vir nos abençoar e guardar dia e noite. Só basta nós confiarmos e vivermos o que aprendemos nesta igreja. Por isso, queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que vamos iniciar a reunião desta noite. Eu peço por gentileza que, se puder ficar em pé, e em sentido de oração nós iremos orar. Querido Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, estamos reunidos aqui nessa cidade, nesse tabernáculo santo. Os teus filhos vieram, ó Pai, de mais uma vez ouvir a tua palavra, a tua mensagem cantada e a mensagem deste final de semana. Pai Santo, gratidão ao Senhor por formar e por enviar teu Filho amado para resgatar nós do pecado, da maldade deste mundo. Porque sabemos que Jesus veio a esse mundo trazer a oportunidade de salvação à humanidade sofredora. Jesus querido, estamos festejando o teu Natal. Datas belíssimas, maravilhosas, data de alegria, e que devemos cultivar em nosso espírito o ano todo, Jesus, para sermos felizes, para termos paz e poder viver o verdadeiro Natal. E os nossos queridos irmãos aqui vieram com esse objetivo, com esse pensamento positivo e crendo no grande poder do Senhor e da nossa querida Mãe Maria Santíssima, esta Santa Poderosa que lutou e luta até hoje ao lado da Santa Vó e do Irmão Aldo para cuidar desta grande família apostólica. Vó Rosa, nossa gratidão à Senhora, Vó, por ter nos ensinado a verdade, por ter nos ensinado a crermos verdadeiramente na Mãe Virgem Maria, e também Senhor Irmão Aldo, que sempre nos aconselhou, sempre nos orientou para seguir avante, para sermos felizes, para vivermos a verdadeira mensagem do Natal. O Senhor sempre nos corrigia, sempre nos orientava, sempre nos alertava, para que nós pudéssemos seguir em frente, seguir firme, até um dia em que Deus permitir que na terra ficamos. Vó, estamos iniciando a Santa Reunião. Eu sei que a Senhora está aqui com os santos dos céus, abençoando todos nós, trazendo do alto céu, Vó, a divina inspiração a esse trabalho tão importante, inclusive o trabalho do coral, dos músicos, regente, solista. Que seja feito, Vó, a tua vontade na vida deles, que eles possam, como verdadeiro mensageiro que são, levar a tua mensagem cantada às milhares de coração. A mim que vou dirigir a mensagem esse final de semana, Vó, eu peço sabedoria, Vó, para poder falar do coração dos nossos queridos irmãos e junto nós relembrarmos das palavras do primaz, das palavras que deixou para nós. Por isso que está entregue na mão da Senhora, Vó, na mão da Virgem Maria de Jesus, na mão de Deus nosso Pai, do Santo Irmão Aldo, e em nome desses santos poderosos, declaro a reunião iniciada. Amém. Cantaremos Igreja Forte, número 1. Amen.
Amém. Queridos irmãos, antes, porém, do coro iniciar as mensagens que eles prepararam para esta noite, eu vou ler um depoimento de fé, foi publicado nesse boletim do dia 22, a data de hoje. Esses são 2 depoimentos de fé, eu vou ler um hoje e o outro amanhã. A nossa irmã, a senhora Leila Coutinho Dias da Silva, residente na cidade de Ceres, estado de Goiás, publicou o seguinte depoimento de fé, enviado para a nossa sede em abril de 2024, sobre a cura do pé direito de sua mãe, alcançado pela confiança e perseverança em Deus e nas orações da família. A mãe apresentou inchaço, dor no pé direito, em decorrência de diabetes, agravando por forte comoção emocional, e foi internada por 9 dias, período em que a infecção não foi contida, sendo submetida à cirurgia extensiva, que deixou exposto o tendão dos seus dedos. Após operatório, enfrentou curativo diários por cerca de 3 meses, risco real de amputação, de grande dificuldade de cicatrização, e o que abalou profundamente a sua fé e ânimo. Ao invés de sucumbir ao desânimo, a filha, senhora Leila, manteve firme e confiando em Deus, e incentivou a mãe a perseverar na fé, com determinação, providenciou acompanhamento nutricional constante, uso diário de água e óleo ungido, incentivo de fé e de esperança pela audição do programa radiofônico Hora Milagrosa. As orações que direcionou aos céus e através do pedido colocado na caixinha pedido de oração da congregação de Ceres, a família sustentou o paciente com oração, palavra de esperança, invocando o nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, demonstrando que a fé prática e perseverante acompanhou todo o tratamento. Pela graça divina e a cicatrização do pé ocorreu sem novas intercorrências e o paciente recuperou a saúde e disposição. A recuperação foi recebida com resposta às orações e o cuidado perseverante da família. As senhoras, a mãe e filha, expressa profundo agradecimento a Deus Pai, nosso Senhor Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, reconhecendo que a fé inabalável, a perseverança nas orações foram decisivas para a restauração da saúde. Então veja, queridos irmãos, na hora difícil, essa irmã doente desanimou. E na hora que mais precisa da Santa Avó, irmão Aldo, o desânimo desliga nós com os céus. Então fica sem, a avó fica sem, não tem como fazer nada, porque
Mas a perseverança da filha e da família, orando, clamando a Santa Avó Rosa, fez que ela retornasse a fé dela, o ânimo dela para ser rezado o milagre. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas vezes nós pede, não recebe, porque Deus está provando a nossa fé. Entendeu? Então, por isso, essa nossa irmã foi libertada, podia ter amputado até o dedo dela, né? Porque diabetes, mais problema é complicado. Então, seja louvado o nome da Santa Avó e do irmão Aldo por essas bênçãos, por este milagre. Ouviremos agora pelos nossos queridos irmãos e irmãs do coral o hino, eu denomino 125, Louvor de Natal.
Muito bem. Muito obrigado, coral, pela linda mensagem que acabaram de apresentar. O coro tem mais um hino, mas é após a leitura da mensagem. Primeiramente, eu tenho uma leitura para fazer para os irmãos aqui, especialmente para os músicos. Ser músico é um dom divino que Deus concedeu ao ser humano. E na nossa igreja, o dom divino é muito aproveitado, porque nossa igreja apresenta a verdadeira música sacra. E os nossos hinos são inspiração divina. Tem muitos hinos que os compositores tiraram-se de uma mensagem, em algo acontecido, coisas verdadeiras. Então, é um valor imenso ser músico, ser compositor, porque através da sua mensagem cantada, da sua mensagem tocada, alegra o coração daqueles que ouvem. E quando o hino é executado, irmão, perfeitamente de acordo com a música, tudo, nossa, dá uma alegria imensa na alma da gente. A gente sente. Então, é um ministério muito glorioso que os senhores têm, corista e músico. Eu vou ler essa homenagem. Dia do Músico, nossa homenagem. Hoje, 22 de novembro, celebramos com gratidão o Dia da Música. Mais do que executores de notas, nossas músicas são portadores de um dom divino. Transforma as palavras em som, sentimentos em louvor e coração em adoração. Cada ensaio, cada ajunte, cada apresentação são ofertas que edificam a nossa Igreja Apostólica e glorifica a Deus e os seus santos. As Escrituras mostram a música como expressão central de adoração desde o Antigo Testamento. Com ministérios musicais organizados para servir no templo, os hinos que proclamam a grandeza de Deus. E no Novo Testamento, o nascimento de Jesus foi anunciado por um coro de anjo. E os discípulos cantaram hinos com Jesus antes da crucificação na cruz, indicando que o cântico acompanhado aos momentos decisivos na fé. A música é meio de adoração que torna a doutrina e disciplina experiência viva e o meio de ensaio que fixa a verdade no coração e ponte de comunhão entre gerações e ambiente propício para mover o coração, trazendo consolo, arrependimento e renovo. Quando oferta com fé, a música cura, une e alegra a irmandade. Os ministérios musicais envolvem muitas horas invisíveis, ensaios, arranjos, estudo, consciencialização de agenda e superação da cansaço. Este compromisso demonstra amor ao chamado de Deus, perseverança ao ministério que faz com que cada reunião seja mais digna
bela e frutífera. Trabalho de equipe, ajuntas-se pela o bem comum, em busca de formação contínua, são atitude que honra o dom recebido. Ser músico é cultivar sensibilidade para ouvir além da partitura, e humilde para servir, sem buscar protagonismo, disciplina para aperfeiçoamento e a técnica é compromisso para estar presente nas necessidades do ministério. Ser músico é receber um dom que pede dedicação, esforço e conhecimento. Quando o talento é ofertado com fé e disciplina, tanto torna-se instrumento de restauração e avivamento. Aos regentes, música e corista, nosso profundo agradecimento por traduzirem o que é sagrado em som. Seu talento e bênção são dedicação, exemplo, seu serviço, adoração que adora Deus, Jesus, a Mãe Virgem Maria, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo. Remove suas forças, abençoe os ensaios e transforme cada hino numa fonte de vida para a nossa Igreja Apostólica. Continue servindo com dedicação, humildade, fidelidade e amor em seu ministério, é muito importante. Parabéns a todos os músicos nesse dia especial. É um trabalho muito importante, o trabalho do coro. Ser músico não é para todos. Não é para todos. É um dom de Deus. E quando tem esse dom, tem que aproveitar o dom. E para que tem um ensaio? É para isso aí. Para aperfeiçoar no som. O regente prepara o hino, os instrumentos, vamos supor, ele precisa de todos os instrumentos. Vamos supor, tem 12 instrumentos, aí vem só 4. Como é que ele vai fazer? Isso é difícil. Então, é essencial que todos os músicos ponham na sua cabeça e pensem que o ensaio é muito importante para o seu aperfeiçoamento, para poder, através do seu cântico e da música, embelezar as reuniões e alegrar a nossa alma. Então, é um ministério muito precioso, porque vocês, os senhores, são os mensageiros da Vó, que levam a vossa mensagem cantada. Que a Santa Vó possa cultivar no seu coração essa fonte de sabedoria, para que nunca desista desse ministério tão sagrado, que é de tocar e cantar. Então, em nome do Conselho Deliberativo, meus parabéns a todos os músicos da congregação de Duardina. Muito bem, eu vou ler a mensagem agora. É muito bela a mensagem de Natal, recordando da missão sagrada de Jesus, nosso Senhor, também da Mãe Virgem Maria Santíssima. A vinda de Jesus e o seu Natal é o seu sagrado da missão. Há pouco mais de 2000 anos, na pequena cidade de Belém, da Judéia, nos primeiros minutos do dia 25 de dezembro, numa noite maravilhosa de grande esplendor e beleza, nasceu o Filho de Deus e de Maria Santíssima, Jesus, o Cristo prometido, o Messias, Redentor da raça humana, que estava dominada pelo pecado, pelo reino da treva. Cumpriu-se naquela noite gloriosa, o grande mistério da encarnação,
do Verbo de Deus, o Verbo da vida, que sempre existiu e no qual estava a vida e o dom de Deus, seu Filho primogênito. Ele é o Verbo de Deus, como São João refere acerca do Filho de Deus, onde São João disse: no princípio era Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. Ele estava no princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, que brilha nas trevas para tirar o homem da ignorância, do erro, do pecado, instruindo-os no caminho do bem, da justiça e da verdade. A promessa de Deus de que na semente de uma mulher viria o Santo Poderoso que venceria o reino do mal, cumpriu-se em Maria Santíssima, pois nela foi depositado o germe da vida pelo poder e virtude do Espírito Santo do Pai, obra de amor, de misericórdia divina. A missão gloriosa de Jesus nessa terra foi revelar ao Pai aos homens, como ele mesmo disse aos seus discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um só. O Senhor do Universo, nosso Deus, revelou-se na pessoa de seu Filho amado para confirmar sua autoridade diante dos homens de sua época. Jesus disse: eu sou a verdade, e a verdade vos digo. Em verdade vos digo, o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir do Pai. Do Pai fazê-lo. Porque tudo o que o Pai faz, o Filho também faz. Igualmente, na verdade, o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que ele faz. Ele mostra coisas ainda maiores do que estas, de modo que vós maravilheis. Jesus, nosso Senhor, veio dar vida aos homens de boa vontade, livrando-os do domínio do pecado e da morte. Por isso disse: assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Entenda, prezados irmãos, o que Jesus quis dizer neste trecho. O seu significado: as pessoas dominadas pelo pecado não possuem a vida em sua alma, estão mortas para Deus. Mas o arrependido, que se arrepende-se dos seus pecados, ser perdoado por Deus, por Jesus, e nesses tempos, pela Santa Rosa e pelo Santo Hermoldo, passa a ter vida em sua alma, pela unção e virtude do Espírito Santo, que é concedido à alma do convertido. Jesus trouxe a doutrina perfeita que redime, salva e dá entendimento e sabedoria a todos que praticam, preparando os que crêem e obedecem à vida eterna. E o Divino Mestre afirmou: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me tem, quem ouve as minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entra em condenação, mas passa da morte para a vida. A mesma mensagem é transmitida pela Santa Avó Rosa nesses tempos da regeneração. Diz a Santa Avó:
quem crê em mim, naquele que me enviou, que é Jesus e Deus o Pai, não entra em condenação, mas passa para a morte, a vida. Isso porque Jesus e o Pai deram-lhes todo o poder semelhante ao deles, para perdoar, salvar, santificar, purificar a alma do convertido, dando-lhe a vida que é a preciosa unção do Espírito Santo, conhecida em nossa doutrina como o batismo do Espírito Santo. Jesus recebeu o poder de criar, formar santos para seu Pai, e este mesmo poder foi concedido a Santa Vó Rosa. Quando Jesus disse que o Pai lhes mostraria coisas ainda maiores do que ele realizou no passado, referia-se àquilo que se dava nos tempos atuais. Já se cumpriu nesta igreja com a sua segunda vinda. O preparo e a formação da Santa Vó Rosa, da missão gloriosa de Espírito Consolador e do ministério do Santo Irmão Aldo como sucessor e profeta e pastor do seu rebanho, conforme nosso Senhor Jesus havia prometido. Haverá um só rebanho e um só pastor. Esta igreja, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, nossa doutrina, nossa disciplina, são fruto do Natal de Jesus. E os hinos que os anjos cantaram aos pastores de Belém, da Judéia, na noite em que Jesus nasceu. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. É em relação ao mesmo da Igreja Apostólica. É paz aos apostólicos de boa vontade. Boa vontade em obedecer os conselhos e ensino da Santa Vó Rosa, do profeta Irmão Aldo, pois são ensinamento que vieram diretamente do trono de Deus e de Jesus, e as ordens vindas do Espírito Santo. Boa vontade em amar o seu semelhante, seu irmão e todos que são dignos deste amor, e viver sempre unido, sem brigas, sem desunião, sem rixa e sem inimizade. Recordamos um ensino, conselho do Santo Irmão Aldo e de todos os membros da Igreja Apostólica que crê em nossa mensagem. Diz o primaz, querido irmão Aldo: medite nesta verdade, neste meu conselho e alerta. O povo no tempo de Jesus desprezaram esta mensagem, por isso sofreu e sofre até hoje. Todos que desprezam este ensinamento foram e estão sendo infelizes e perderam o que há de mais precioso, a graça e a virtude divina e a salvação de sua alma. Diz o irmão Aldo: eu, irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, estamos lutando para que isto não aconteça em nenhum apostólico, nem na sua família, nem com ninguém que venha a crer nesta igreja e em nossa mensagem. Por isso, aconselho, viva e coloque em prática a mensagem de Natal, não somente no dia de Natal, mas em cada dia da sua existência e da vossa existência na terra. Amém. Aí está, queridos irmãos, linda mensagem de Natal que nos faz recordar, lembrar naquela noite tão bela em que Jesus nasceu. Jesus estava com o Pai na glória celestial. Mas os homens naquela época se esqueceram de Deus.
e adotaram coisas materiais, adorava e esqueceram de Deus. Rumaram um Deus para ele, Deus. Então se esqueceu do Pai. Mas Deus teve misericórdia, sempre enviando os profetas para socorrer, mas infelizmente eles não aceitavam. Um pouco aceitavam, outro não, e vivia no mundanismo do pecado. Mas Deus, vendo a necessidade de resgatar a alma que Ele criou, de pessoas bondosas que no mundo estavam sofrendo, Ele pediu a seu Filho, Jesus aceitou, vinha a este mundo. Passaram o que passou, mas não, Ele guardou no seu coração o amor a Deus e mostrou para nós. E mostrou para nós e viveu como um homem, deu exemplo para nós de vida, de seguirmos firmemente, sem desanimarmos, sem murmurarmos. Jesus nos mostrou isso. Mas para isso acontecer, Deus sondou, naquela época, o coração de todas as mulheres. Mas infelizmente só contou uma. Aquela jovem, muito jovem, que aguardava com ansiedade a vinda do Messias. Porque até então, irmãos, no Velho Testamento não tinha o nome Jesus, Messias, o Redentor, o Cristo, mas não tinha o nome Jesus. Porque o anjo Gabriel disse à Virgem Maria e disse a São José: colocará o nome de Jesus, Emanuel, que é Deus conosco. Então veja, irmãos, que maravilha que é nós chegarmos nessa data tão especial. Nós temos hinos que despertam o nosso coração, mas nada é válido se nós não fazermos com amor, porque nós temos que viver a mensagem do Natal o ano todo, não só no dia 24 para o dia 25, aquela noite tão alegre, porque eu comentei semana passada, eu estava lá em Itapetininga, eu comentei, um mês tão alegre, o mês de Natal, um mês que a felicidade, um mês que o mês mais maravilhoso do ano. Mas nós temos que guardar o ano todo, irmãos. Amar o nosso irmão, não arrumar briguinha, confusão, na igreja, no trabalho, no ministério do coro, como está escrito aqui, briguinhas, rincha, desfazer das pessoas, deixar a pessoa de lado, passar por cima, enganar as pessoas. Eu sou melhor? Não tem ninguém melhor, perante Deus somos todos iguais. Eu sou solista, eu vou cantar agora, eu vou estourar até as caixas. Mentira, não consegue fazer. Por quê? Está se orgulhando, e orgulho não existe no ser apostólico, no fiel Filho de Deus. Não existe orgulho. Por isso que a mensagem de Natal nos alerta. E o irmão Aldo mostrou aqui, nessa parte aqui, no final aqui, que eu acabei de ler para os irmãos aqui, eu vou tornar a ler essa parte aqui, quando o irmão Aldo disse: medite nessa verdade, neste meu conselho e alerta. O povo no tempo de Jesus desprezou esta mensagem, por isso sofreu e sofre até hoje. Todos que desprezaram esse ensinamento foram e estão sendo infelizes e perderam o que há mais precioso, que é a graça divina e a salvação da sua alma. Quanto que desprezou essa mensagem? Quanto apostólico que desprezou essa mensagem? Quis na igreja do mundo. Será que estão felizes lá? Se você encontra a pessoa, você fala assim: como é que você está? Graças a Deus, estou bem. Mas será por dentro está feliz? Igual nós somos felizes? Tenho certeza que não. Porque o pecado amarra, o pecado ali
destrói a felicidade que há em nosso coração. Então devemos viver a mensagem do Natal todos os dias da nossa vida e ser muito grato a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, ao irmão Aldo, a Santa Avó, por fazer nos compreender. Se nós cremos hoje na Virgem Maria e nosso Senhor Jesus, porque um dia Jesus, usando a Santa Avó, mostrou para a igreja. E foi uma das primeiras coisas que Jesus mostrou, que a Santa Avó, nosso saudoso bispo, perguntou a Jesus sobre a Virgem Maria e sobre, irmão, aquela passagem na Bíblia. Lá naquele casamento em que acabou o vinho, e a Virgem Maria pediu o primeiro milagre de Jesus para salvar. Não ter vergonha, aquele noivado, acabou tudo, e agora como é que faz? E na Sagrada Escritura está falando assim: mulher, não é chegada a minha hora, tudo errado. Foi traduzido errado. Aí Jesus mostrou: jamais ia fazer isso com sua mãe. Que exemplo que eu ia dar? Que está escrito amar pai e mãe, como eu ia dar um exemplo? Então, jamais. Mas o mundo acredita nisso. E eles acabam não crendo em Maria Santíssima. Mas nós cremos. Cremos porque ela está conosco e dirige essa igreja junto com a avó e o irmão Aldo. E devemos, nessa semana, esse mês, fim de mês de novembro e dezembro, homenagear ela com muita gratidão, ser muito grato a ela pelo filho que nos deu. Porque se não fosse ela, Jesus não tinha vindo a essa terra. E que seria de nós hoje? E se isso não fosse ela, Jesus não tinha vindo e a igreja apostólica não existia. Então vejam, tudo o plano de Deus. Como eu disse, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Um dia para Deus é igual a 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Como está no depoimento de fé. Não devemos nós orarmos, pedirmos socorrer para a doença em algum momento, não desanimar, esperar. Esperar que no momento certo, na hora certa, é feito. Entregar na mão de Santa Avó do irmão Aldo. Porque muitas vezes para nós é impossível nós vencermos sozinhos. Mas clamarmos com amor no nosso coração, a avó e o irmão Aldo atende e dá-nos alívio, nos fortalece para seguir em frente. Então, queridos irmãos, fica no vosso coração essa linda mensagem e que a Santa Avó possa abençoar. E amanhã nós podemos meditar mais um pouco, porque é um dia tão especial para nós, o Natal, e devemos nós cultivar em nosso coração essa linda mensagem de Natal e nunca esquecemos, porque Jesus voltou para nós. Jesus voltou para nos dar vida, para nos resgatar do pecado e nos dar a oportunidade de salvação. Para encerrar nossa reunião, nós devemos ouvir pelos queridos irmãos do coral o hino de número 157, Nasceu o Senhor.
Muito bem. Muito obrigado. Santa Avó possa abençoar a cada um dos nossos queridos irmãos. E para encerrar a nossa reunião, eu peço que os direitos estão assentados e ficarem em pé. Iremos fazer oração encerrando. Querido irmão Aldo, Santa Avó Rosa, encerrando esse trabalho, essa reunião tão importante, irmão Aldo, que possamos nós meditarmos, recordarmos a mensagem do Senhor, irmão Aldo, e na beleza dos nossos hinos primaz, como o Senhor sempre incentivava, a Senhora Avó preparava, a Senhora adorava um coral, a Senhora incentivava os coristas. Vó, hoje no céu está contemplando esses coristas na terra, por isso estamos recordando que esse incentivo seja no profundo do coração de cada um, vó, para que eles possam executar esse ministério tão importante, que é de cantar, tocar, embelezar nosso trabalho, a nossa reunião. Por isso suplico, vó, que tome conta do coral, não só dessa congregação, mas de todas as congregações em nossa sede, para que eles, um verdadeiro mensageiro que são, possam levar essa mensagem para alegar a muitos coração. Porque, vó, a nossa igreja está alcançando no mundo inteiro através da internet. Por isso, nós devemos, com sinceridade, exercer o nosso ministério com amor e com muita dedicação, para que possamos salvar almas para o nosso Deus. Abençoe os nossos queridos irmãos desse coral, regente, músicos e auxiliares, e abençoe também os obreiros, diácono e diaconisa, os membros, vó, que se esforçaram para vir essa noite participar conosco, enfim, a toda a nossa igreja. Que a Senhora derrama nesse momento as bênçãos dos céus, para que ele tenha paz, saúde e muita felicidade. Vó, diante desse altar estão todos orando, vó, neste momento. Eu não sei o que pedem, não conheço o coração deles, só sei que são fiel, vó, porque estão aqui porque está em busca de algo para a sua vida. O Senhor só possa estar abençoando, atendendo a vossa oração que estou fazendo neste momento, para que possa ser recompensado, ser realizado um milagre, livrado do problema e todo mal e dando paz, saúde. Esses nomes colocaram na caixinha de pedido de oração, eu coloco a minha mão, vó. A senhora sabe o que escreveram e sabe o que precisa ser feito, vó. A senhora e o irmão Aldo, vó, são santos amorosos, vó. Tenha misericórdia, Santa Avó, dessas criaturas. Muitos estão sofrendo, muitos estão no hospital, outros estão tendo cirurgia, vó. Tenha misericórdia, vó, faça o melhor, que a senhora possa abençoar e essa pessoa possa ser atendida neste momento, onde quer que esteja. Vó, estamos encerrando a reunião. Que a senhora acompanhe os nossos queridos irmãos e irmãs, livrando de todo mal, dando uma boa noite de descanso e paz, para que amanhã esteja novamente aqui, para que logo mais, às 10 horas da manhã, iniciaremos mais um culto de adoração a Deus e alegrar o nosso coração através da mensagem dos nossos hinos. Por isso, nossa gratidão, vó, nós agradecemos de coração. Queridos irmãos e irmãs, receba as bênçãos de Deus o Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Tenham paz e viva para todos sempre. Amém.